Ontem, antes do Bolsonaro embarcar, né, a presidente do PT, adivinha quem é? Ela, Gleisi Hoffmann. Uma pessoa moderada. Ela fez, vai. Ela fez questão de cutucar o ex-presidente, óbvio, no Twitter. Ela postou um vídeo enumerando os projetos já realizados pelo PT neste ano e colocou a seguinte legenda, abre aspas. Tá todo mundo sentado aí? Desce um pouco porque você cortou meu TP, você precisa voltar um pouquinho. Isso, senão eu tenho que fazer assim para ler. Ótimo. Tá voltando, genocida? Aqui vai meu recado pro Fujão, que tem muito a explicar e responder. Os tempos agora são outros e o povo voltou a ter um governo sério, responsável e que cuida das pessoas. Fecho aspas. E aí? Você acha que esse governo quer pacificar, Asmar? Não, um governo que cuida das pessoas. O governo não cuida nem das autoridades. Cuida da Dilma. Ó, aí tem os ministros do Lula, que eles vão pegar agora conselho de estatal, o salário vai para 83 mil. Cuida. Agora, até quando esse governo ele vai usar esse discurso hipócrita do governo que respeita as pessoas, do governo do amor? Porque eu acho que isso aí já tem que acabar. Eu acho que já está virando até motivo de chacota do governo Lula. Eles sabem que eles não são o governo do amor. Eles sabem que, pelo contrário, a gente já chama de ódio do bem. A gente agora já teve a homofobia do bem, que você ficou tão revoltado e com razão diante do que aconteceu, porque isso a gente não vê repercutir. E quando ela diz que toma conta das pessoas, o governo que o respeito está voltando, o respeito às pessoas voltou, eles não respeitam nem as autoridades públicas. A começar pela própria atitude dela, né? Sim, exato. Né? Por que a conta da Gleisi está no Twitter e não caiu? Me responde. Ela está chamando de genocida. Agora, vai chamar o Lula de labrador? Não pode. De ladrão? Labrador. Por que labrador? Não podem falar certas coisas, meu querido. Não se fala. Não se falam certas coisas. Vai chamar o Lula de labrador? Não pode. Mas se fizer um poema, pode. Não, você não viu lá no caso do 247? Não começa. No 247 fizeram um poema contra o... Mas o 247 pode, você não entendeu? Agora, você vai fazer qualquer absurdo no país, você põe camiseta vermelha. É o melhor habeas corpus da modernidade. Concordo. Tá? Então, lá no 247 pode falar tudo. A gente poderia fazer um poema aqui pro Lula. Agora, se isso não é discurso de ódio, por que o Twitter dela tá no ar? Por quê, Pepe? Pavinato, eu acho o seguinte, eu acho que o que tem que imperar é a liberdade de expressão sempre, não é? Então no tem caso que da Gleisi, os outros claro, no caso da Gleisi Hoffmann, por exemplo, ela está falando como uma líder da situação, líder de governo, não é? É a presidente do partido, o presidente Lula, que ganhou as eleições do Bolsonaro. Então ela está falando como política mesmo, né? E no parlamento, a lógica oposição-situação, maioria e minoria é o que prepondera, né? Eu sempre falo isso aqui. É muito diferente do que alguém institucionalmente... E ela, inclusive, tem imunidade parlamentar também, no caso, né? Não sei se ela está falando, no caso, dentro do parlamento ou não, porque é uma discussão grande sobre isso. Twitter. E, ou seja, eu entendo, assim, eu acho que ela tem liberdade para falar o que ela quer. O que o Bolsonaro tem que fazer é responder, judicializar a questão do genocida, que ela não pode falar genocida. Já foi judicializado. Entra de novo. É outra questão, outro momento, não é período eleitoral, outro que ele foi no período eleitoral, é outro momento, não tem nenhuma prova que aponte ele como genocida. Ele tem que usar as instituições para o favor dele também. Não pode ficar acuado por conta disso. Se ele se sentir prejudicado, se sentir afrontado, violado na sua moral e na sua ética, ele tem mais que buscar as instituições mesmo e responder esse ataque a ele, não é? Mas eu volto a repetir, ali é outro foro, é o foro político, é outra regra que prepondera ali. Agora, a direita só tem que tomar cuidado também para eles não usarem isso para desviar foco, porque eles são reis em fazer isso à esquerda. É verdade. Ela está falando, agora ele vai ter que se explicar. Calma aí, é um momento também que o Lula tem que se explicar diante das falas dele. Eles vão aceitar a CPMI agora? É isso, que tem que ter a CPMI para explicar o 8 de janeiro, que tem que ter a CPI do MST, porque agora a gente sabe como é a esquerda. Do crime organizado. É lógico, a gente sabe como eles são. Eles nunca jogam limpo, nunca. Então eles vão tentar usar a volta do Bolsonaro para jogar toda a luz, todo o centro das atenções para ele. E o PT também tem muito que se explicar. Ela não diz que o Bolsonaro tem que se explicar? Que ele se explique. Mas aí eu faço um desafio. Eles aceitam que o Bolsonaro se explique, mas que o Lula também explique todas as vergonhas do PT nesse começo de governo?
Porque eles vão fazer isso, eles vão tentar tirar todas as atenções e vão usar a volta do Bolsonaro para isso. Quando o Felipe falou de estratégia, talvez isso possa ser uma falha na estratégia, que agora o assunto vai virar o Bolsonaro. Vai esquecer todos os absurdos, todas as vergonhas do Lula na semana passada, nas 2 últimas semanas, do governo Lula, para falar do Bolsonaro. Exato. Aí ela chama o Bolsonaro também de fujão, não é? Fujão. E se o Bolsonaro chamasse o Lula de ausentão, logo depois do período de ausência, cujo período foi apagado pela anulação? Chamou ele de fujão, a gente tem que se lembrar. Né? Chega, e aí, ausentão? A gente tem que se lembrar, a gente está falando de se explicar, né? Tem que tomar cuidado com as palavras. Claro. Com muito cuidado. De se explicar, prestar contas e de fujão, né? E a gente se lembra agora exatamente da presença do ministro Flávio Dino lá diante da pergunta que o Nicolas fez para ele, quando ele deveria se explicar sobre a visita dele no Complexo da Amará, e o que ele fez? Exatamente fugiu. Esperou dali às 18h30 e não respondeu a principal pergunta que foi feita exatamente pelo Nicolas. E aí, coisa de estratégia, né, Asmar? Que a direita precisa aprender um pouco mais a lidar com isso. Diante da pergunta do Nicolas, ficou ali os próprios colegas da direita brigando para ver quem ia fazer pergunta, quem não ia fazer pergunta, e acabou verdade, minando a principal pergunta feita para o ministro, que, por sua vez, fugiu. E aí ele foi responder: o Código de Processo Penal. Deu 18h30, foi embora. Foi. Agora, o mais engraçado é o Lula, que ele orientou, né, todo o seu pessoal, os ministros, a ignorarem o Bolsonaro. Não é para falar no Bolsonaro. Essa é a estratégia do Lula. Vale para ele, Asmar? Eu acho que vale muito, né? Eu discordo quando ele diz que ele quer que o Bolsonaro seja candidato. Eu acho que ele não quer. Porque eu acho que o político, assim como toda pessoa muito poderosa, é vaidosa. Pro Lula, seria o fim dos tempos ele perder uma eleição pro Bolsonaro. Pro Tarcísio, eu já não acho. Porque virou uma disputa pessoal. Lula e Bolsonaro. Eu tenho certeza que o Lula não quer por nada que o Bolsonaro seja o rival dele nas eleições. Aliás, minha opinião. Aliás, não vai sair tem mais, de concordar. Nunca mais? Vai ser o Chaves, é isso que você está dizendo? Como assim, o Lula não vai sair mais? Você acha que o Lula não vai para a eleição? Ele vai continuar? Eu acho que não vai ser candidato à eleição, não. Você acha que se ele tiver em condições, ele não vai largar o osso? Vai largar o osso. Como todo comunista, imagina, ele vai pôr aquele moletom, ele vai pôr aquele uniforme da Adidas e vai concorrer. Agora, é inegável que o melhor para o Brasil é que a disputa em 2026 sejam com novas lideranças, né? Eu acho que todo mundo aqui vai concordar que já deu essa polarização de Lula e Bolsonaro. Não, Lula já deu. Se a gente quiser pensar no Brasil no futuro com um programa de governo sério, que de fato coloque o Brasil para se desenvolver como economia, um país mais liberal, mais moderno e tudo mais, a gente vai precisar de novas lideranças debatendo e, diferente do Lula, que nunca criou nenhuma liderança política ao redor dele, pelo contrário, acabou com todas que estavam perto dele, o Bolsonaro, pelo menos nesse aspecto, ele fez um bom trabalho de formar novas lideranças com potencial ali, de jogar para cima lideranças com potencial e de disputar uma eleição presidencial, como é o caso do Tarcísio, como é o caso do Zema, que não é uma cria dele, mas que é um aliado muito próximo. O Salles, diversas o outras. Ricardo Salles. Agora, na Prefeitura de São Paulo, possivelmente. Mas o problema da reeleição do Lula e a vitória do Lula sobre o Bolsonaro foi que o PT, ganhando as eleições, acabou sufocando a esquerda. Não consegue... O Lula, ganhando as eleições, se fortalecendo, não consegue nascer uma liderança na esquerda mais. Então isso é prejudicial para a esquerda. Mas já não tinha. Eu já não aguento... Mas eu não entendi a tua posição, então. Eu não aguento ouvir falar do Lula desde a década de 90. Você falou que o Lula, ele vai continuar... Mas ele não vai ser candidato à reeleição. Não vai. Ele falou que não ia ser candidato à reeleição. Não, dá hipótese. Acreditar o Lula falou que não vai ser. Se ele não for... A biografia dele, ele se ele não for... Estando o Lula entre nós... acredita no Lula. Estando o Lula entre nós, quem seria? Como assim? Quem seria o nome de Lula, estando o Lula entre nós? Haddad. Se ele não Haddad, fosse né? Haddad. Hoje estaria entre Haddad, Flávio Dino, Boulos, talvez. Boulos, mas ainda também falta um pouquinho de Presidente chão. Boulos? tem que ser puro sangue. Tem que ser... O PT não abre mão do puro sangue. Mas não teria nenhum maior problema. No caso ali seria, acho que o Haddad. Dino ir pro PT, no caso. Não abre mão do quê? Tem que ser puro sangue, tem que ser PT. Entendi que ele não abre mão de chupar sangue. Você fica assustado agora. Aí é outro presidente. Eu fiquei assustado. Agora, sobre o que o Dani falou... Agora. É que eu acho que todo mundo aqui concorda que não tem que ser o Bolsonaro. Eu já sou um pouco mais radical e é até bom pra... Eu acho o seguinte, eu só sou a favor de ter um outro candidato pra direita se tiver a coragem do Bolsonaro. Agora,
Vamos falar o que aconteceu.